Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Gente, ao longo da história do Brasil, nós tivemos alguns movimentos. Ora, alguns movimentos nativistas, as revoltas nativistas, que tinham caráter econômico, de discussão muito pontual em cima do território, contestando, por exemplo, aumento de impostos, a pouca liberdade que os produtores tinham, mas não tinha um desenho para se separar de Portugal, não. No entanto, nós tivemos um grande movimento de caráter emancipacionista no Brasil. Isso mesmo, a Inconfidência Mineira. No entanto, quando a gente começa a conversar da Inconfidência Mineira, a gente tem que entender alguns contextos e principalmente os personagens que estavam por detrás dessa Inconfidência Mineira. É claro que o dia 21 de abril se comemora o dia de Tiradentes e se coloca ele como um grande herói nacional. No entanto, vamos entender o porquê desses motivos, fazendo comparação com um movimento que vai acontecer 10 anos depois da Inconfidência Mineira e que realmente tinha um caráter muito mais popular do que a Inconfidência Mineira. Calma lá que eu já chego lá. A Inconfidência Mineira está muito relacionado à queda da produção e da extração do ouro na região de Minas Gerais a partir de 1760. Entretanto, quem basicamente ficava muito pé da vida com essa estrutura não era a grande população. Quem ficava muito pé da vida com essa estrutura e esta queda eram duas figuras. Uma, Portugal, a própria metrópole, e a outros grandes proprietários de terra, os grandes mineradores, as pessoas letradas, que eram quem basicamente abocanhavam a produção, abocanhavam o lucro. No entanto, esses dois personagens, metrópoles e grandes proprietários, não entravam num acordo, pois o Brasil, uma vez que estava preso via pacto colonial, tinha que pagar o quinto tinha que pagar impostos da produção aurífera aqui no Brasil para Portugal, o que diminuía o lucro a ser recebido pelos grandes proprietários. Então esse é o primeiro ponto de incongruência entre esses dois personagens. Vejam, as discussões eram da elite brasileira, dos grandes mineradores, dos grandes proprietários, para com a metrópole portuguesa. A população continuava extraindo, os escravizados continuavam a ser escravos. E aí, com esta queda, o aumento do custo de vida dos núcleos urbanos que começavam a se formar, aliás, o modelo de vida da Sociedade do Ouro já era um modelo de vida diferente da Sociedade do Açúcar na região Nordeste. Já era uma vida dentro das perspectivas de Brasil e colônia, mais urbanas. No entanto, além do quinto, Portugal também colocou a derrama, então outro tipo de imposto. E a derrama tinha como objetivo cobrar o imposto da população desde que a produção aurífera não alcançasse 1.500 quilos de produção por ano. E aí, como não alcançava 1.500 quilos de produção por ano, o que dá aproximadamente 100 arrobas, a metrópole portuguesa, por sua vez, então, cobrava da população. Aí a gente vai ter um beozaço, porque agora é a elite do ouro mais a população contra a metrópole. No entanto, vocês bem sabem, gente, que a centralização política nunca se dava na mão da grande população. Então a população esperava movimentos da elite. E a elite, por sua vez, bastante inspirada nos ideais iluministas, que são os ideais de liberdade, olhando ao norte, vendo a independência dos Estados Unidos e vendo essa possibilidade de se libertar dos tentáculos metropolitanos, de se libertar do rei, começa a se organizar. Pois eles sabem que a partir do momento que você se libertar de Portugal, você vai ter uma produção maior e não vai pagar os impostos, o que vai, para a elite, gerar mais capital. Tanto que os principais líderes da Inconfidência Mineira eram grandes proprietários de terra, eram grandes mineradores, eram pessoas de grande influência no cenário aurífero. Tanto que a gente pode destacar Tomás Antônio Gonzaga, Francisco de Paulo Freire e, claro, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que era filho de um pequeno fazendeiro
e acabou ganhando a vida como dentista, como militar, como comerciante. Aliás, o comércio bombava nessa reorganização da estrutura social do Brasil. E qual era o objetivo dos Inconfidentes? Bom, o primeiro objetivo, se tem um caráter emancipacionista, era se separar de Portugal e fazer com que o Brasil virasse uma república, onde a capital seria em São João del Rei. Bem como, e também sendo uma consequência, acabaria com o monopólio português, então isso permitiria que a grande elite viesse a comercializar e deixar o Brasil se tornar, digamos, maior de idade. No entanto, é importante pensar que foi um movimento importante, é claro, tem a sua marca na história, mas foi um movimento pensado para a elite. Foi um movimento pensado da elite para a elite, pensando na sua produção. E a gente começa a perceber aqui alguns desenhos que alguns inconfidentes caguetaram o esquema pro governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, que por sua vez perseguiu todos os inconfidentes. Aí você deve estar pensando, e o que aconteceu com os inconfidentes? Todos morreram, foram presos, passaram pela forca? Não, não. Foram condenados, muitos exilados, e apenas um foi utilizado como exemplo, Tiradentes. E aí você pensa, por que esse um foi utilizado como exemplo? Foi enforcado no Rio de Janeiro, esquartejado, os seus pedaços espalhados para usar como exemplo se alguém tentasse se libertar de Portugal. Mas por que Tiradentes? Porque dentre os inconfidentes, ele era a pessoa de menos influência política. Ele era a pessoa de menos influência econômica. Os outros, não. Os outros, não. E aí você começa a perceber o caráter da elite e como a elite paga ao tentar, por exemplo, romper com a metrópole. E por que eu tô fazendo esse comentário? Porque 10 anos depois vai acontecer o mesmo movimento já lá na Bahia, a Conjuração Baiana. Vamos pensar aqui nas semelhanças. Primeiro, era um movimento que aconteceu na Bahia de caráter emancipacionista, tal como a Inconfidência. Era um caráter que também trazia os ideais e as bases iluministas, tal como na Inconfidência. Mas, diferente da Inconfidência Mineira, e aí é onde a gente vai começar a fazer a análise, a Conjuração Baiana fora organizada por negros, fora organizada pela população, tem um caráter popular. E diferente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana queria a liberdade de Portugal, bem como a abolição da escravidão aqui no Brasil. Coisa que na Inconfidência Mineira não era dito. A Inconfidência Mineira, em momento algum, dizia sobre a abolição da escravidão. Pelo contrário, muitos inconfidentes tinham pessoas escravizadas em suas terras, em suas minas. Então, qual era a proposta da Inconfidência Mineira? Se libertar de Portugal para ter capacidade de maior produção e maior lucro. Qual que era a proposta da Conjuração Baiana? Se libertar de Portugal e criar uma identidade nacional e criar um espaço justo para todos e para todos aqui no Brasil. Tanto que a gente começa a fazer a observação que os condenados da Conjuração Baiana foram todos enforcados. Não teve negociação. Aí você fala, nossa, mas na Inconfidência Mineira também teve forca. Sim, o mais fraquinho. Os outros inconfidentes foram exilados, tiveram suas condenações em relação ao que aconteceu com a Conjuração Baiana, muito mais branda. Enquanto os líderes da Conjuração Baiana, que sim, trazia consigo ideais de se libertar e tirar a escravidão no Brasil, tiveram suas condenações via forca. Então morreram João de Deus, Luiz Gonzaga, Lucas Dantas e Manuel Faustino. Percebam o caráter popular? Ou seja, sim, tivemos dois movimentos muito importantes na história do Brasil, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. No entanto, se percebe que o final da história de cada um narra apenas aqueles que detêm o poder. Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. Lembrem-se, juntos sempre seremos mais fortes. E até a próxima, pessoal.